eu vou usar essa linha, vou usar a agulha número 2, ó, número 2. Já tenho aqui as minhas correntinhas prontas. Eu tenho 167 correntes. Esse é um tamanho M. Quando eu tiver aqui com 2 carreirinhas prontas da peça, aí eu falo para vocês dos tamanhos. Porque aí fica mais fácil de explicar já tendo um pedacinho feito, tá? Então, vamos lá. 167 correntes, tamanho M, né? Conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª correntinha, eu entro e faço um ponto baixo. Eu fico com a argolinha pequenininha. Agora, eu vou fazer 6 correntes. 5 e 6. Faço 6 correntes e conto aqui da base 1, 2, 3 e 4. Na 5ª, eu entro com um ponto baixo. Mais uma vez, 6 correntes. Conto aqui da base 1, 2, 3 e 4. Na 5ª, eu faço um ponto baixo. 3, 4, 5, 6. Conto 1, 2, 3, 4. Na 5ª, ponto baixo. Tenho 3 argolas já. Vou fazer mais uma, 3, 4, 5, 6. Conto 2, 4. Na 5ª, eu faço um ponto baixo. Ó. Aí, eu fico com 4 argolas maiores, né? E essa pequenininha. Então, um total de 5, contando com a pequena. Agora, eu vou fazer aqui, ó, depois que fiz o ponto baixo dessa última argola, eu faço 3 correntes. 3 correntinhas. Aqui, onde eu prendi com esse ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. Aqui, ó, bem no pezinho, na mesma correntinha, eu faço 1 ponto alto, 2 ponto alto, 3 ponto alto. Feito os 3 pontos altos, eu vou contar, ó, não faço correntinha de separação, nada, tá? Terminou o ponto alto, você vai contar aqui, ó, 1 e 2 argolas, duas correntes, né? Você conta 1, 2, aqui na 3ª, você entra com um ponto baixíssimo, tá? Fica assim. Esse é o ponto tombadinho, o pessoal chama ele de ponto tombadinho. Prendi, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e vou voltar a fazer as mesmas argolas, ó, essas grandinhas aqui. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na 5ª, eu entro com um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, conto 1, 2, 3, 4 de base, na 5ª, eu faço um ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, na 5ª, eu faço um ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, na 5ª, faço um ponto baixo. Só essa primeira carreira que é um pouquinho chatinha de fazer, mas as demais é bem tranquilo, tá? Então, aqui eu faço só 4 argolas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Aqui a gente tem, ó, a pequenininha, que ela basicamente só vai servir pra gente virar, pra fazer a curvinha. Mas as argolas maiores são 4. Aqui eu tenho 2, 4, agora eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vou fazer outro ponto tombadinho. Então, ó, prendi com ponto baixo, eu faço 1, 2, 3 correntes. Laçada, aqui onde eu prendi com ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou contar aqui, ó, a argolinha que tá bem no pezinho aqui, ó, a correntinha. Então, eu conto 1, 2, vou entrar aqui na 3ª. Entro aqui na 3ª e faço um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer ponto baixo, pode também.
Vez ou outra a gente acaba se confundindo e ao invés de fazer o baixíssimo, faz o ponto baixo. Mas isso não interfere em nada não, tá? Só vai ficar um pouquinho mais alto. 1, 2, 3. Vou entrar aqui, faço o baixíssimo e vou seguir com as argolinhas. 3, 4, 5, 6, conto. 1, 2, 3, 4. Na quinta eu faço um ponto baixo. E vou fazer aqui mais uma vez as 4 argolas. Vou fazer mais esse junto com vocês, tá? Ó, já tenho uma argola, 2, 4, 6. Conto aqui da base 1, 2, 3 e 4. Na quinta, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conto 1, 2, 3, 4. Quinta, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu indico que você não prenda muito a argolinha, tá? A correntinha, no caso. Não faça um ponto muito apertado, não. Pra ela ficar soltinha. Então, aqui eu já tenho as 4 argolas, tá vendo? 1, 2, 3 e 4. Prendi com um ponto baixo na quinta corrente, como sempre. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes laçada. Venho aqui nessa argola, nessa corrente que eu prendi o ponto baixo, ó. Tá vendo? E faço 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Agora, eu conto 1, 2 aqui. Na terceira, eu entro, ó. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Tá? Ó, vai ficando assim. Então, eu vou completar todas as correntinhas que eu tenho aqui, ó. E volto pra gente continuar. A partir daqui, você começa tudo de novo, as argolas. São 4 argolas e o ponto tombadinho, tá? Cheguei aqui no final, tenho aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Então, o que que eu vou fazer? 1, 2, 3 correntes e vou fazer um ponto alto duplo. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Entre um ponto tombadinho e outro, eu tenho as argolas, né? Ó. Entre um ponto e outro, eu tenho 4 argolinhas. Aqui no início, a gente tem as 4 argolas e mais a argola pequenininha. Então, a gente vai fazer do outro lado também uma argola menorzinha, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui as 3 correntes, vou fazer o ponto alto duplo, uma laçada, 2 laçadas. Pulo 1 e 2 aqui. Na terceira corrente, eu entro e vou fazer o ponto alto duplo, ó. Tiro 2 e tiro 2. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e vou virar o trabalho. Vira. E vai pegar aqui, ó, dentro dessa argola maior. Essa argolinha que acabou de ficar, por conta do ponto alto duplo, você não mexe com ela, não trabalha nela, tá? Você vai pegar direto nessa argola maior aqui, ó. Pega dentro mesmo e faz um ponto baixo. Ó. Vai ficar dessa forma. Se você fizer o ponto baixo aqui dentro, o que vai acontecer é que seu trabalho começa a abrir. Não vai ficar reto, tá? Ele vai começar a abrir. Então, veja bem. Fiz a primeira argola, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na próxima argola, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Próxima argola, prende com um ponto baixo. Como eu já falei, não faça os pontos tão apertados. Se você tiver um ponto bem apertadinho, então use uma agulha maior. Por exemplo, 2,5, tá? Pra ficar um ponto soltinho. 2, 4, 5, 6. E prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Dessa forma. Mais uma vez.
3, 4, 5 e 6. E agora a gente vai prender aqui, ó, no ponto tombadinho, tá vendo? O trabalho, ele é feito em carreiras de vai e vem, né? Então, ó, essa daqui, o lado direito é essa, né? E agora o lado direito vai ficar para cá. Então, é uma peça que não tem direito e avesso nessa primeira parte, tá? Na parte de baixo tem. Olha só, as argolas. 1, 2, 3, 4. Agora, 5. Essa daqui é a quinta. Veja bem. Você vai, depois das correntinhas, você pega aqui, naquelas 3 correntes que você fez, ó, para fazer o ponto tombadinho. Ó o espaço que fica. Você tem aqui as 3 correntes e os 3 pontos altos que você fez, certo? Você pega aqui, ó, dentro, entre os pontos altos e as correntes e faz um ponto baixo. Tá vendo? Agora, você faz 1, 2, 3 correntes e vai fazer dentro dessas correntinhas aqui, ó, nesse espaço, no mesmo lugar onde você fez o ponto baixo, você vai fazer 1, 2 e 3 pontos altos. Tá vendo? Agora, você vai prender com um ponto baixo ou baixíssimo. Eu não vou ficar falando sempre ponto baixíssimo aqui na hora do ponto tombadinho, porque às vezes até eu mesmo me confundo, tá? Então, você escolhe aí se faz ponto baixo ou ponto baixíssimo. Ó, eu tô fazendo baixíssimo desde o início, tá? Ó, prendeu com ponto baixíssimo. Deixa eu fazer de novo, que eu acho que eu fiz rápido. Terminou os 3 pontos altos, você pega aqui, ó, no meio mesmo da argola, aqui, e faz um ponto baixíssimo, dessa forma. A partir daqui, você começa de novo, ó, 3, 4, 5, 6, prende com um ponto baixo na próxima argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto baixo na próxima argola. 4, 5, 6, ponto baixo na próxima argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora o ponto baixo é aqui, ó. O ponto baixo aqui entre as correntinhas e o ponto e os pontos altos, tá? Ó, dessa forma, ponto baixo. Faço 3 correntes, laçada. Vou fazer 3 pontos altos dentro aqui dessas correntinhas. 2 e 3. Agora, o ponto baixíssimo, eu já venho falando aí desde o início, né? O ponto baixíssimo é aqui, ó, na hora de você prender o ponto tombadinho. Só na hora de prender, que eu gosto de usar o ponto baixíssimo, porque ele fica mais retinho. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer um ponto baixo só pra vocês verem como fica. Faço um ponto baixo, normal. Ó, eu acho, né, que ele fica um pouquinho assim grosseiro. Parece que fica meio levantado aqui. Aí, quando você faz o ponto baixíssimo, ele fica mais retinho, mais comportado. Ó, tá vendo? É um detalhezinho pequeno, mas, enfim. Prendi com um ponto baixíssimo, faço aqui 2, 3, 4, 5, 6 correntes e vou continuar. Prendendo com ponto baixo, sempre 6 correntes e prende com ponto baixo na próxima argola. Chegou na hora do ponto tombadinho, você já viu como que faz, né? Então, chegando no final da carreira, eu volto com vocês pra gente fazer juntos. Cheguei aqui no final, ó. Vou até desmanchar essa última argola. Ó, aquela pequenininha tá aqui, né? Eu fiz as 6 correntinhas e prendo aqui dentro dessa pequenininha com um ponto baixo. Ó. Quando a gente vai fazer um trabalho que tem essas argolas, quem é iniciante no crochê, às vezes se confunde um pouco e acaba ou fazendo a argola de mais ou de menos, tá? Então, eu quero deixar bem explicado aqui para ninguém ter dúvida. Ó,
Aqui parece que a gente finalizou a carreira, né? Mas não, ó. Deixa eu mostrar aqui. A primeira carreira a gente tem 1, 2, 3 e 4 e a argola pequenininha. Aqui nessa segunda carreira tem 1, 2, 3 e 4, tá faltando a pequenininha, tá? Então, olha só, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado, que são 3 correntes, 1, 2 laçadas. Agora, eu vou contar aqui de baixo, ó, essas correntinhas aqui, eu conto 1, 2, 3. Aqui, ó, nessa terceira, eu vou entrar fazendo um ponto alto duplo, dessa forma. E a correntinha, a argolinha, tá aqui. Então, eu fiquei mais uma vez com 1, 2, 3 e 4 e a pequenininha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro o trabalho e venho direto em cima da argola maior, não trabalho na pequena, certo? Ó, argola maior. Fiz o ponto baixo, faço 4, 5, 6, ponto baixo na próxima argola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto baixo na próxima, 3, 4, 5, 6, ponto baixo na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre 6 correntes, olha só. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se você já prestou atenção aqui, a gente tem nas duas pontas as 5 argolas, se contar com a pequenininha, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 que eu vou fechar agora, tá bom? E as demais, que é entre um ponto tombadinho e outro, são apenas 4, ok? Então, vamos continuar, ó. Terminei as 6, eu vou prender com um ponto baixo, igual eu fiz na última carreira, aqui, naquelas 3 correntinhas que eu tenho. Então, entre as correntinhas e os pontos altos, eu faço um ponto baixo. Ó, finalizando a última argola. Faço 3 correntes laçadas. Um ponto alto dentro daquelas correntinhas, ó. 2 pontos altos e 3 pontos altos. Agora, eu pego aqui nessa próxima argola e faço o ponto baixíssimo. Aqui, eu dou sequência da mesma forma, com 6 correntes e ponto baixo na próxima argola. Ó. É um trabalho tão gostoso de fazer que você não precisa nem ficar contando. Quando se acostuma com as correntinhas, você já sabe. Não precisa mais ficar contando toda vez. Ó. Aqui eu prendo com um ponto baixo, mais uma vez, vou fazer mais esse ponto tombadinho, junto com vocês. Prendi com ponto baixo, 3 correntes. Agora, eu faço 3 pontos altos, 2 e 3. E faço um ponto baixo aqui, ó, na primeira argola. Não precisa pegar dentro da corrente, tá? Pode pegar dentro, assim como eu venho fazendo aqui, ó, dentro da própria argola, que ela se ajusta ao ponto. Então, ela se junta aos demais e fica parecendo que é um ponto alto, tá vendo? 3, 4, 5, 6, e aí você dá sequência na sua peça da mesma forma. E quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto pra gente mais uma vez fazer essa parte da viradinha. Vai ficando assim, tá? Então, chegou aqui no final, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer agora a última argola, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo com um ponto baixo aqui dentro da última argola. E agora, eu vou fazer esse ponto alto duplo também, para finalizar a carreira.
Ó, eu subo 3 correntes, 1, 2 laçadas. Agora, eu vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha, aqui, ó. Tá vendo? Aqui no cantinho. Nessa primeira correntinha. E faço o ponto alto duplo. Ó. Aí, você vê como ele vai ficando reto. O trabalho, ele vai ficando reto, tá? Essa é a intenção. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e viro o trabalho. Não pego nessa argola pequena, eu vou pegar na argola maior da frente, assim. 3, 4, 5, 6 e vou dar sequência ao trabalho da mesma forma. Agora, eu vou falar um pouco para vocês referente aos tamanhos, né? Essa parte aqui do canto, os 2 cantos, eu quero que fique bem explicado, para que ninguém tenha dúvida. Nesse outro lado aqui, quando eu for finalizar, eu volto mais uma vez para mostrar mais uma vez para vocês, tá bom? Mas olha como ele vai ficando retinho, tá? E aí, se você tiver ainda alguma dúvida aqui, é só você contar as argolas. Toda vez que você chega no finalzinho, você conta as argolas para ver se tá com 5, porque você tem que ter as 5, né? Contando com a pequenininha, dos 2 lados. Você faz essa contagem e aí você vai lembrar que tem aquele ponto alto duplo, tá bom? Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre os tamanhos, tá? Essa blusa, ela é feita em 2 partes iguais, 2 tiras, na verdade, onde a gente emenda e aí depois da sequência no restante da peça, tá? Essa é uma das partes que já tá pronta, a outra eu estou fazendo junto com vocês. E é uma tira mesmo, ó. É uma tira. Se eu já contei aqui, ó, os bloquinhos de ponto tombadinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 bloquinhos de ponto tombadinho, cada um dividido pelas suas 4 argolas, tá? Pro tamanho P e M, que é esse que eu tô fazendo, a quantidade de correntinhas que eu passei, que é 167 correntes, dá certinho, tá tudo certo. Tanto pro P quanto pro M. No caso do P, você só vai diminuir na largura, tá? Fazer menos carreiras, só isso. Mas a quantidade aqui pro tamanho tá bom. No caso do tamanho G ou tamanho GG, você vai aumentar, ao invés de você mexer no ponto tombadinho, você não vai fazer isso. Você vai mexer apenas aqui nas argolas, entre um ponto tombadinho e outro. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 argolas, né? Separando um do outro. No caso, você vai ficar com 5 argolas. Essa parte aqui as 2 laterais, você também não mexe nela. Porque se você é bem iniciante no crochê, talvez possa te confundir um pouco, mexendo aqui. Então, você não vai mexer aqui, você vai aumentar só aqui. Olha só. Para fazer a argola, a gente pula 4 correntes, né? Ó, 1, 2, 3 e 4 e prende nas 5. Então, para você fazer os aumentos, você vai aumentando de 5 em 5 correntinhas, tá? Por quê? Se você faz aqui, ó, prender o último ponto baixo, você vai contar as suas 4 argolas, correntes, contar as 4 correntes. 1, 2, 3, 4, nas 5 prende, entendeu? Então, de um para o outro, você precisa de 5 correntes, certo? Então, você aumenta 5. Deixa eu abrir aqui, ó. Aí, no caso, você faz 167 correntes e vai aumentar 5 correntinhas
para um bloco, mais 5 para o outro, 5 para o outro, 5 e 5. Você só não mexe nas duas laterais, como eu já falei. Ó, dobrei aqui ao meio, ó. Tá certinho aqui as duas pontas. Então, aqui você não vai mexer, certo? Aqui, ó, tá dobrado, tá? Então, ó, 2, né? 2 intervalos. 2, 4 e 5, porque aqui pegou bem no meio, ó. 5. Então, você vai ter o aumento de mais 5 argolas, ok? Porque você aumenta 5 aqui, 5, 5, 5 e 5. Aí, você tendo essas 5 argolas, se contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tirando a pequenininha, vamos dizer que aqui seja mais uma argola, um exemplo. Então, você vai ter um pedaço assim, de aumento, entendeu? Esse aqui, para um tamanho G, eu tenho certeza que é o suficiente, a não ser que você tenha um seio muito grande, né? Não absurdamente grande, né? Mas que seja um seio bem grande. Se você, na hora de medir, achou que não tá legal, que tá faltando ainda um pedaço, aí você vai aumentar da mesma forma, que é de 5 em 5 correntinhas. E sempre lembrando de deixar elas aqui, você só mexe no intervalo do ponto tombadinho e outro, ok? E aí, se você já fez o aumento das 5 correntinhas, achou que ficou pequeno, mas na sua opinião, tá faltando um pedacinho assim só, se você fizer aumento em tudo de novo, vai ficar grande demais, então você pode adaptar a sua peça, mudar um pouco do que o que você está vendo aqui. Como, por exemplo, você pode fazer esse aumento só em 2 aqui dos intervalos, entendeu? Aumentar só mais 10 correntes. E aí você vai ficar com um lado onde os intervalos entre o ponto tombadinho e outro vai ter mais do que o outro lado. Porque se você faz esses aumentos aqui só em 2 dos blocos, então o restante vai ficar diferente desse, entendeu? Não significa que vai ficar feio, não. Você tem que adaptar a peça para você, ok? Pronto, explicação dada. Eu espero que vocês tenham entendido. Que todos façam a sua peça. Se ficou alguma dúvida ainda, você pode deixar mensagens aqui nos comentários ou mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, onde você achar melhor que eu vou te ajudar. E aproveitando a oportunidade, tem algumas pessoas que me perguntam aqui nas blusas que tem aqui no canal, principalmente das blusas, mas em outros vídeos também. Elas perguntam assim, quantas correntes eu faço para o tamanho G? E aí é difícil de responder isso. Por quê? Tudo isso, a quantidade de correntinhas, elas dependem muito do fio que você vai usar. Por quê? No início do vídeo eu sempre falo, eu vou usar essa linha, mas você pode usar a linha que você tiver aí, a linha da sua preferência. E sim, realmente, você pode usar qualquer tipo de linha para fazer as suas peças. Só que a pessoa, quando ela está iniciando, ela não tem, assim, como é que eu vou dizer? Por exemplo, esse fio que eu estou usando, ele parece com um Duna, ele é grossinho. Se eu for usar um fio Charme, um fio Anne ou um fio mais fino, essa quantidade de correntes que eu fiz para iniciar, ela não serve. Eu tenho que fazer bem mais para conseguir atingir esse tamanho aqui. Da mesma forma acontece se eu for usar um fio mais grosso, como por exemplo um fio 4. Vou usar um fio 4, se eu fizer 167 correntes, eu vou estar fazendo uma blusa G ou GG, entendeu? Então, para esse tamanho, eu tenho que mudar se eu vou fazer com fio 4, entendeu? E aí, o que acontece? As minhas explicações, eu gosto de explicar
da forma mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Inclusive eu, quando iniciei no crochê, durante muito tempo, eu tentava fazer blusa, tentava fazer um biquíni, tentava fazer várias coisas, mas eu não conseguia, porque eu não conseguia entender eu não sabia essa diferença de linha, de agulha, de ponto. Então, às vezes a pessoa fazia, eu fazia exatamente do jeito que ela falava. Quando eu terminava, a minha peça ou estava gigante ou ela estava minúscula, entendeu? Até que eu consegui entender essa diferença de ponto, linha, agulha. E aí sim, eu consegui aprender a tirar as medidas, a saber como é que se tira medidas, tá? Outra coisa, centímetro. Passar a medida por centímetro por exemplo, se uma pessoa me liga e fala, eu quero aquela blusa lá, vou te passar as medidas. Ela me passa a medida, aí sim, eu consigo fazer a blusa dela pelos centímetros. Mas para mim ensinar para você por centímetro, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Se você faz 50 correntes com uma agulha fininha, essa daqui, por exemplo, ó. Não sei se eu mostrei isso aqui. Eu não sei se eu mostrei, mas se eu mostrei, olha só. As duas são número 2, essas agulhas, tá? Mas quando você mede aqui, ó, a diferença é grande de uma para outra. Olha o tamanho. Tá vendo? Então, se eu fizer 50 correntinhas com essa agulha e faço 50 correntinhas com essa agulha, essas 50 aqui, elas vão ficar bem maior do que essa. Da mesma forma, é a questão do centímetro. Por quê? Se eu estiver usando essa agulha, eu vou precisar de mais correntes para conseguir 20 centímetros. E com essa daqui, não, vai ser menos, entendeu? Então, se eu vou fazer um desenho, que nem esse aqui, que eu tenho um intervalo de 4 argolas entre um bloquinho e outro, se eu faço com essa agulha, tá o tamanho que vocês viram. Se eu faço com essa agulha aqui, ela vai ficar bem menor. Talvez diminua um pedaço assim, ó, o tamanho de uma argola praticamente. Entendeu? Então, eu queria deixar aqui essa explicaçãozinha para vocês, para quando alguém me perguntar a quantidade de correntes, e se eu não responder ou tentar explicar de outra forma, não é má vontade, é porque... Olha, eu fiz aqui algumas carreiras já, e vou explicar aqui para vocês, só mais um pouco aqui na parte do canto. Essa parte aqui central, o ponto tombadinho também você já entendeu, né? Mas mesmo assim, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 2, 4, 5, 6. Vou fazer aqui a minha última argola, ó. Faço a argola, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes e vou fazer o ponto alto duplo, que eu já mostrei pra vocês, né? Pego aqui, ó, na primeira correntinha, aqui do cantinho, tá vendo? Primeira correntinha. Pego e faço o ponto alto duplo. Agora, eu vou virar o trabalho. Então, você não esqueça, em uma carreira, por exemplo, eu tô vindo, né? Tô terminando a carreira, então eu fiz o ponto alto duplo. Agora, para voltar, eu não vou fazer o ponto alto duplo. Vou fazer as correntinhas, ó. 3, 4, 5 e 6. Viro o trabalho e prendo aqui na argola maior com um ponto baixo, ó, argola da frente. Não prenda na pequena, porque senão o trabalho vai abrir e não fica assim retinho, tá? Deu para entender certinho aqui na lateral? Então, eu continuo com as argolas. Eu vou só chegar aqui no bloquinho de ponto tombadinho, para mostrar para vocês mais um pouco também.
Ó, tô chegando aqui no ponto tombadinho. Aqui no ponto tombadinho, ele não tem erro, não tem dificuldade, não tem como você errar. Porque quando você tá vindo, as suas 3 correntinhas está pro lado que você tá vindo, tá vendo? Se você estiver vindo de lá pra cá, as suas correntinhas estão pra cá. Da mesma forma, é quando você tá voltando. Onde tá as correntinhas? Do outro lado, ó. Elas nunca vão ficar aqui. Sempre, ó. Então, você vem, pega aqui na sua corrente, nesse intervalo de 3 correntes e os pontos altos, e faz um ponto baixo. Sobe as 3 correntes e faz 3 pontos altos. Ó, as correntinhas desse já ficou pro lado certinho, porque quando você estiver voltando, você já vai prender aqui, tá vendo? Então, aqui não tem erro. E prende dentro da próxima argola, ó. Cuidado para você não acabar esquecendo e fazer as correntinhas daqui e prender. Não, você terminou os 3 pontos altos, você faz o ponto baixíssimo, ó. Pra ele ficar assim bem, todos viradinhos, tá bom? E aqui você continua fazendo suas argolas da mesma forma, chegando do outro lado, aqui no finalzinho, ó. Ó. Chegou aqui no final, você tem a última argola, você precisa do ponto alto duplo. Prendeu com ponto baixo, faz 3 correntes e ponto alto duplo pegando aqui na primeira corrente, ok? Terminou o ponto alto duplo, 6 correntes e prende na corrente da frente, né? Nunca na pequenininha, sempre na grande, na maior, ok? E vai ficando assim, ó, retinho de um lado e do outro. Você vai fazer isso, carreiras de vai e vem, até que você consiga a largura de uma das partes, de um dos lados, né? Eu já tenho esse aqui pronto, que eu já mostrei, ó. Eu já tenho um pronto, vou completar esse, aí eu volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu fiz. Como eu já falei, pro tamanho P, não vai precisar mudar aqui no tamanho, somente na largura. E se você tá fazendo um tamanho G, é só você fazer mais carreiras que eu. Mas tudo bem, eu vou completar aqui as minhas e já volto mostrando quantas eu fiz, tá?